2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 14, está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, queridos, é o texto onde se baseia a chamada bênção apostólica. Nós sabemos que nos dias atuais, ou desde muito tempo, a igreja cristã, tanto evangélica como católica, adotaram essa passagem e a intitularam de bênção apostólica. Só que não somente essa passagem é usada no púlpito das igrejas para impetrar algum tipo de bênção sobre a igreja, mas também há uma passagem muito conhecida que era chamada de a bênção sacerdotal, lá em Números 6, 24 ao 26, onde diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. A bênção que Deus deu a Moisés abençoar os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, essas são as duas bênçãos, né? Uma no antigo Israel, que Moisés ministrava sobre o povo. A outra, uma carta que Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, o último versículo da carta. E nós contamos ali essa mensagem de Paulo, essa expressão de Paulo, a qual foi adotada pela igreja como sendo a bênção apostólica. Mas a pergunta, queridos, hoje é o seguinte: seria obrigatório a bênção apostólica? Será que de fato é uma ordenança de Deus? Será que de fato a igreja deve ministrar a bênção apostólica? Algumas pessoas têm me perguntado: pastor Jadel, por que você não ministra a bênção apostólica quando termina o culto? Por que você não ministra sobre a igreja? Sim, e a resposta que eu costumo dar é que a chamada bênção apostólica não é uma ordenança que Deus deixou para nós, não é um dom que Deus deu aos ministros da palavra. Na verdade, esse termo bênção apostólica sequer é bíblico. Você não encontra esse termo ali na Bíblia, dizendo que é a bênção apostólica. Portanto, não é uma obrigação impetrar, ou pedir, ou solicitar, ou requerer essa bênção apostólica. A bênção apostólica apenas foi adotada, como eu disse, pela maioria das igrejas, há muitos anos atrás, tá? E esta bênção, ela é impetrada no final de cada culto, e na sua maioria só pode ser ministrada pelo pastor dirigente da igreja, nas igrejas que têm essa tradição de ministrar a bênção apostólica. Ou o pastor dirigente da igreja impetra essa bênção, ou ele comissiona um obreiro seu, um pastor, um copastor, um auxiliar de responsabilidade, para ministrar esta bênção apostólica. Já na igreja católica, olha que coisa interessante, irmão, na igreja romana, a impetração da bênção apostólica, ela é ministrada pelo Papa, pelo fato deles dizerem que o Papa é o sucessor do apóstolo São Pedro. Por isso ele está qualificado para ministrar a bênção apostólica. Só que cada bispo de cada diocese, cada padre de cada paróquia, também tem autoridade para ministrar a bênção apostólica. Só que um detalhe: eles só podem ministrar a bênção apostólica na igreja católica 3 vezes no ano. Fica a critério do bispo, ou do paróquio, do padre, escolher uma data festiva, seja qual for a festa católica, fica a critério dele escolher a data festiva para ministrar, para impetrar a bênção apostólica sobre a igreja, sendo que só pode ser impetrada 3 vezes no ano. Sim. Outra coisa interessante também na igreja católica em relação à bênção apostólica é que os fiéis católicos, se eles quiserem ter, ou eles podem solicitar a bênção apostólica escrita num tipo de pergaminho e tê-la em casa, como tipo de amuleto, como algum tipo de bênção ali dada pelo Papa ali na casa dele. Então ele pode solicitar essa bênção apostólica. Como é que ele tem que fazer? Como é que um católico tem que fazer para solicitar a bênção apostólica por escrito? Preste bem atenção.
basta que eles preencham um formulário de requerimento, preenchido com os devidos dados, envie por fax ou por correio, não pode ser solicitado pelo telefone, ou pode ser solicitado pessoalmente, lá na Esmolaria Apostólica, lá no Vaticano, é uma secretaria que tem lá, ou então ele pode solicitar ela, pode baixar esse formulário, inclusive eu baixei um aqui para mostrar para os irmãos, tá bom? Se você já quiser mandar para o Papa Francisco, pedir sua bênção apostólica, eu já tenho aqui o requerimento, tá? Para você mandar para ele, mas é lógico que eu estou brincando lá, não? Então, eles preenchem esse formulário, eu baixei isso aqui no site do próprio Vaticano, né? E o nome do site que eu baixei foi vaticano.va, onde você encontra esse formulário, tá? Estou mostrando isso aqui para mostrar que é algo verídico, tá bom? Aí eles vão, preencher esse formulário, envia, não pode ser por e-mail, tem que ser por um fax, e ali, ou então pelo correio, até essa secretaria chamada Esmolaria Apostólica, que é encarregada de confeccionar esse documento. Agora, observe um detalhe, tá? O documento que o fiel católico solicita de bênção apostólica ao Vaticano, assinado pelo Papa, é pago. De acordo com a Secretaria da Esmolaria Apostólica, cada cartinha dessa aqui, ou cada pergaminho contendo a bênção apostólica, ele custa aproximadamente 25 euros. Levando em conta que hoje 16 de março de 2018, o euro está custando R$ 4,05, portanto, essa bênção apostólica saía pela bagatela de R$ 101,25, mais despesas de correio, que pode custar até 30 euros, ou seja, R$ 121,50, só a despesa de correio. Se um brasileiro quiser solicitar a bênção apostólica escrita num pergaminho para vir lá do Vaticano, da Secretaria da Esmolaria, tá? Ele vai ter que desembolsar aproximadamente R$ 222,75. Aí eu faria uma pergunta: seria esta uma indulgência moderna? Nós sabemos todos que no século XVI, século XV, século XVI, a Igreja Romana estava vendendo um edito de indulgência, que as pessoas compravam por determinado preço para terem a salvação. Só que aqui a bênção apostólica é para ter a bênção dentro de casa, e não é qualquer pessoa que pode pedir, há alguns requisitos. Se você entrar no site lá do vaticano.va, você vai ver. Mas nesse estudo breve que nós vamos fazer hoje, eu na verdade não quero polemizar o assunto, embora já entra polemizando, mas de qualquer maneira nós não queremos polemizar. Não estamos aqui tentando abolir a bênção apostólica do púlpito das igrejas, porém, a minha obrigação como ministro do Evangelho diante de Deus é alertar os irmãos que jamais devemos pensar que a intitulada bênção apostólica é algo místico, ou que ela contém algum tipo de mistério de Deus, algum tipo de virtude. Você já viu, né? Como é que se ministra a bênção apostólica nas igrejas evangélicas? Levante suas mãos para cima, e ali o ministro indireciona as mãos, e as pessoas ficam ali com as mãos assim abertas, como se estivesse recebendo alguma coisa. A gente já fez isso, e é dessa forma que funciona, como se ali viesse algum poder específico, como se fosse alguma coisa mística, alguma coisa que tivesse algum tipo de poder. E nós não podemos achar que isso seja algo místico, ou que contém algum mistério de Deus, ou que seja algum tipo de amuleto, ou muito menos uma mercadoria lucrativa, como o Vaticano está fazendo. Então, queridos, em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, é costume ele tanto iniciar a carta, como ele concluir com uma saudação. E Paulo inicia sempre a carta com a saudação, e ele sempre conclui a carta com outra salvação. E apenas em 2 Coríntios capítulo 13, o versículo que eu falei, qual é, Moito? Nós lemos? O versículo 13? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, né, que é o texto que fala da bênção apostólica. Apenas nesse versículo, apenas nessa passagem bíblica, é que Paulo se expressa daquela maneira, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós. Então apenas nesse versículo ele se expressa dessa forma. Então eu entendo que para que nós
pudéssemos intitular essa ministração, essa impetração de bênção apostólica, os demais apóstolos também deveriam ter procedido da mesma maneira. Os demais apóstolos também deveriam ter que se expressar da mesma forma. Mas, se nós olharmos para as epístolas dos outros apóstolos, epístola é carta, uma vez o irmão perguntou, pastor, o que é epístola? Epístola é uma carta. Se nós olharmos para a epístola dos outros apóstolos, por exemplo, Pedro, João, Tiago e Judas, nós vamos ver que nenhum deles começou ou terminou as suas epístolas ministrando essa tal bênção apostólica. Em suas cartas eles iniciam e terminam com saudações da forma que eles entendem ser melhor, da forma como eles acham que ser melhor. A saudação de cada um é peculiar a si, é de acordo com ele mesmo, com o seu coração, com a sua vontade de falar alguma coisa. Que nós vemos ali, por exemplo, Tiago capítulo 1, no versículo 1, nós vemos Tiago iniciando sua carta dizendo o seguinte: olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Pronto, essa é a saudação de Tiago. Se você for olhar a saudação na carta de Tiago, é essa a saudação que o apóstolo Tiago ministra para a igreja, saúde. Já 1 Pedro capítulo 5, no verso 14, o apóstolo Pedro diz o seguinte: saudai-vos uns aos outros com um beijo, com ósculo de amor, um beijo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus, amém. Então já a forma de Pedro saudar a igreja é dizendo aos irmãos: olha, vocês se saúdem um ao outro com um ósculo santo, com um beijo de amor, tá? E também que a paz de Deus, a paz do Senhor esteja sobre o coração de vocês. Já o apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 21 da sua primeira epístola, ele conclui com a seguinte salvação: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Ele sequer começa com a saudação. João já começa falando o que é que ele vai tratar, o que é que ele vai anunciar naquela carta. E ele conclui com essa saudação: filhinho, guardai-vos dos ídolos. E lá, Judas, o apóstolo Judas, no versículo 1 e no versículo 2, que ele só tem um capítulo, ele se Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Então essa aqui é a saudação de Judas. Você está vendo como são todas diferentes? Você está vendo como não tem nenhum igual? Amém, igreja? Não tem nenhum igual. Então, como nós vimos aqui, todos eles ministraram a bênção de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Logo, o que é que nós entendemos? Que essa bênção não pode, ou aliás, que essa expressão que Paulo diz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós, essa expressão não pode ser considerada como uma bênção apostólica. Se nós quiséssemos dar um nome a essa expressão, eu acho que o nome ou o título que melhor se enquadraria nessa expressão seria bênção paulina, porque Paulo foi o único apóstolo que se expressou daquela maneira. Amém? Então, logo, querido, que nós vemos aqui, mas o que nós vemos é que as igrejas evangélicas criaram algo místico em torno da bênção apostólica, sim ou não? Criaram assim algo misterioso, algo que tem que ser dado. Tanto é que eu já fui arguido por alguns irmãos que vieram nos visitar aqui de outros ministérios. Já vieram pelo menos 2 ou 3 pessoas, no máximo, eu só me lembro de uns 2 ou 3, que vieram me perguntar: pastor, por que o senhor não ministra a bênção apostólica? Pastor, faltou o senhor ministrar a bênção apostólica. Por quê? Porque na mente daqueles cristãos, a mente religiosa que foi formada neles, eles acreditam que tem que ter a bênção apostólica. Se não tiver a bênção apostólica, o crente não vai embora para casa abençoado. Assim, queridos, nós estamos remontando ou retrocedendo aos tempos da antiga lei, onde apenas o sacerdote podia interceder pelo povo. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que hoje não existe mais essa coisa de o sacerdote interceder pelo povo, porque a Bíblia diz que hoje todos nós somos um sacerdote comprados por Cristo Jesus. Logo, todos nós temos de Deus a graça de pedir a bênção dele para a nossa vida, ou até mesmo de ministrar a bênção sobre outra pessoa.
Não, mas no culto só quem pode ministrar a bênção apostólica é o pastor. Não, mas se o pastor não tiver, meu Deus, quem é que vai ministrar a bênção apostólica? Olha, irmão, hoje não vai ter bênção apostólica, porque o pastor faltou. Não, peraí, nós temos que resolver esse negócio. Pastor, o senhor faltou, tem que ministrar a bênção apostólica, pastor, porque o povo não pode ir para cá sem a bênção apostólica. Então, fala para o fulaninho ministrar a bênção apostólica. Não, pastor, mas ele também não veio, está doente, pegou a conjuntivite, pegou as doenças que está dando aí no começo dele. Não, então fala para o Beltrano ministrar. Então tudo bem, graças a Deus, o pastor salvou o dia, porque comissionou o irmão. Aí o irmão fica lá, o culto todinho ali, cochilando na cadeira, né? Ali, bambeando, ali, cochilando, sem entender o que está sendo pregado, sonhando, pegando piaba. Aí de repente no final do culto, acorda o irmão, vem cá irmão, vem cá, ministra a bênção apostólica. O irmão está lá, que a graça e a paz do Senhor Jesus. E muitas vezes, meu irmão, nem com a vida na presença de Deus ele está. E nós, os crentes, ovelhas comuns, porque não tem um cargo eclesiástico, são taxados de pessoas incapacitadas de ministrar uma bênção sobre alguém. Mas pela palavra de Deus eu quero quebrar esta noite essa corrente religiosa e dizer: você crente, você tem sim o poder, você tem sim a autoridade, a unção de Deus sobre a sua vida, de ministrar a bênção sobre a vida de qualquer pessoa. Só que não precisa ser as palavras ensaiadas do apóstolo Paulo, que Paulo escreveu. Um certo dia eu fui visitar uma igreja há muitos anos atrás, e ali havia um obreiro, parece que um obreiro com pouco tempo de ministério, e ele pediu: ô pastor, vem cá, ministra a bênção apostólica. Aí ele foi e disse para mim: pastor, eu queria tanto aprender a ministrar a bênção apostólica. Então, querido, mas entenda isso hoje. Nós temos que, irmãos, como disse Paulo, nós temos que crescer no conhecimento. Nós temos que crescer na graça. Nós temos que amadurecer espiritualmente. Nós não podemos ser daquele tempo, aquele tipo de crente, meu irmão, o velho crente que passa 10, 100 anos na igreja e nunca cresce no conhecimento. Aquela coisa do sempre eu disse, do sempre meus antepassados falaram, os antigos disseram, e porque os antepassados disseram, os antepassados falaram, tem que ser dessa maneira. E muitas vezes o que os antigos antepassados falaram, meu irmão, não está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que romper isso. Nós temos que romper isso. Então, queridos, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava fazendo ali, quando se expressava daquela forma, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, enquanto repouso no coração de vocês, ele na verdade, irmão, estava trazendo ali uma saudação para a igreja, como em todas as suas cartas, só que de uma forma de se expressar diferente. Porque em todas as cartas de Paulo, por exemplo, Romanos 6, 24, 1 Coríntios 16, 23, 24, Gálatas 6, 18, Efésios 6, 23, 24, Filipenses 4, 23, Colossenses 4, 18, 1 Tessalonicenses 5, 28, 2 Tessalonicenses 3, 17, 18, 1 Timóteo 6, 21b, sim, 2 Timóteo, poxa vida, não coloquei o capítulo, só coloquei 22, Tito 3 e 15, Filemão 1 e 25 e Hebreus 13 e 25, o que é que nós vemos nessas, todas as cartas aqui que Paulo escreveu? O que nós vemos é que Paulo, ele de fato tem uma forma específica de saudar a igreja. Não desta forma como ele registrou em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, 2 Coríntios 13, 13, mas de uma forma sempre falando da graça de Deus, que a graça de Deus seja sobre vós. Se você for ler todos esses versículos que eu falei aqui, sempre Paulo diz apenas isso: que a graça de Deus seja sobre vós, que a graça de Deus seja sobre vós, que a graça de Deus seja sobre vós. Sim, todas essas passagens ele se expressa praticamente da mesma maneira. Sim. Agora, meus amados, se alguém pretende polemizar o que eu estou colocando aqui essa noite pela palavra de Deus, eu quero deixar aqui algumas observações sobre isso. Primeira observação: abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Segunda Tessalonicenses capítulo 3,
versículo 17 e o versículo 18. Observe. Segundo Tessalonicenses 3, 17, 18. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, por que Paulo repete tanto essa ministração, que não é a bênção apostólica, da forma como está em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13? Mas que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E ele diz que escreve isso com a sua própria mão. Por que Paulo se manifesta dessa forma? Ele deixa claro que essa forma de salvação escrita pela sua própria mão era um sinal, e haja vista que não era Paulo quem escrevia as suas epístolas, mas ele ditava normalmente a um secretário. Um deles, ali em Romanos 16, 22, era Tércio. Quando Tércio dizia, o Tércio que escrevia essa carta. Então Paulo não tinha costume de escrever as suas próprias cartas. Quem escrevia as cartas de Paulo era algum tipo de secretário que ele ia editando e ia escrevendo. Então, mas por que Paulo diz que no final ele escrevia com a sua própria mão, com a sua própria letra, e a seguinte frase: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós? Não era uma bênção apostólica, ele está dizendo, mas ele está sendo enfático em dizendo, verso 17: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Então Paulo está dizendo, irmão, que ele escrevia desta forma, como um sinal, e este sinal por parte de Paulo se dá por conta de quê? Do surgimento de hereges, principalmente da seita chamada gnosticismo, que estavam escrevendo cartas para as igrejas em nome de Paulo, como se fosse o próprio Paulo, se passando por Paulo e escrevendo cartas, dizendo que era ele e conturbando a fé dos irmãos. Nós vemos uma referência que concorda com isso, históricas, mas bíblica. Nós temos 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 2, quando Paulo diz, não fiquem preocupados, quer por epístola nossa, como se o dia de Cristo estivesse perto. Paulo está dizendo aqui, tem gente escrevendo epístola em nosso nome, mas não somos nós, estão escrevendo para perturbar vocês. Então, como tinha pessoas escrevendo cartas em nome de Paulo, e como não era Paulo que escrevia suas cartas, ele resolveu colocar um sinal nas cartas dele, uma forma, um sinal, um código, está entendendo? Um código de identificação, de modo que quando os irmãos recebessem a carta, eles pudessem distinguir se aquela carta era verdadeiramente de Paulo o apóstolo, ou se aquela carta era de algum herege tentando se passar por Paulo, porque os hereges não sabiam que Paulo tinha criado aquele sinal para a igreja, amém? Os hereges não sabiam. Aí Paulo teve a ideia, eu vou escrever no final, eu assino com a minha própria mão, e escrevo com a minha própria mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então Paulo está dizendo, irmão, que ele escreveu dessa maneira, não que hoje a igreja tivesse que adotar isso como uma bênção apostólica, mas Paulo está dizendo que ele escreveu dessa maneira para quê? Como um sinal. Quem está entendendo aí, amém? Então a forma de Paulo se expressar no final de suas cartas, escrevendo com sua mão, aquelas letras garrafais, como ele diz Timóteo, olha com quão grandes letras eu escrevo, aquelas letras garrafais, sim, que era diferente da outra letra que Tércio vinha escrevendo, e era diferente a letra de Paulo, e a expressão era diferente, que a graça do Senhor Jesus seja todos um sinal. Quando os irmãos recebiam a carta, peraí, não, essa carta aqui é de Paulo, está aqui, ó. Aí quando chegava os hereges lá, opa, estamos com mais uma carta de Paulo aqui, cadê? Vamos logo para o final, logo aqui, vamos ver. Espera aí, não, essa carta aqui não é de Paulo não. Por quê? Os hereges não sabiam, mas a igreja sabia, que Paulo tinha um sinal, amém? E ele colocou isso por uma necessidade, não foi para que hoje virasse uma reza, não foi para que hoje virasse, irmão, a bênção de Deus, o amor de Deus, seja do coração. Porque tem crente que fica desse jeito, né?
pegando assim, botando no coração, como se isso, irmão, fosse validar alguma coisa, como se isso fosse servir de alguma coisa. Está lá na bênção do Senhor, Deus, você tem amado o vosso coração, o irmão está lá, tem uns que fica assim, aí pega, fecha a mão e coloca aqui. É mistério, irmão. E não é mistério coisa nenhuma, irmão. Isso é pura religiosidade, não tem sentido algum, não faz sentido algum. Isso não é ordenança do Senhor. Era um sinal que Paulo deu para a igreja, para que a igreja identificasse as suas cartas que era ele que estava escrevendo. E a bênção chamada apostólica, que é ministrada nos dias de hoje, como ela é ministrada? Ela só foi falada uma vez. Agora a graça do Senhor Jesus ser derramada no coração, Paulo falou em todas as epístolas que ele escreveu. Em todas. Em nenhum ele ficou sem falar. Mas por quê? Agora nós entendemos que era um sinal. Para que a igreja, imagine, irmão, a igreja sendo perseguida, Império Romano, judeus querendo acabar com a igreja, religião falsa, herege, esse tal de Jesus um herege, esse tal desses apóstolos herege, religião falsa, está enganando um monte de gente, levando um monte de gente, vamos acabar com ela. E os apóstolos ali, muitos morrendo, muitos sendo torturados, muitos presos, e os apóstolos ali procedendo dessa maneira. Você vê que quando João escreve sua segunda, terceira epístola, ele não diz o nome dele, ele chama de presbítero, o velho, e ele chama de a eleita, a senhora eleita, a tua irmã te saúda, tudo para poder despistar se aquela carta caísse na mão de algum soldado romano, ou de algum judeu perseguidor da igreja, aí sabe, a senhora eleita, irmã, não, isso aqui é uma carta de algum parente aí. Então eles tinham essa maneira de agir, para poder, irmão, eles irem vencendo as heresias que atuavam naquele momento. Então a primeira observação que eu deixo aqui para quem quer polemizar é essa, que Paulo apenas uma vez, em 2 Coríntios 13:13 é que ele citou a tal bênção apostólica. Em todas as outras epístolas, tá? Sim, ele se expressou apenas que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encontre repouso no coração de vocês, seja convosco, que a graça do Senhor seja convosco, apenas isso. E isso era para um sinal. Segunda observação que eu gostaria de deixar é que, se nós tivéssemos de impor, preste bem atenção nisso agora, é interessante. Se nós tivéssemos que impor alguma saudação obrigatória à igreja e chamá-la de apostólica, com certeza não seria esta, porque somente Paulo se expressou assim. Mas tivesse que impor alguma bênção para a igreja, alguma forma de saudação para a igreja, por obrigação, chamada de apostólica, eu diria que seria o ósculo santo. E por que o ósculo santo? Sim, porque o ósculo santo foi citado por Paulo pelo menos 4 vezes. 1 Coríntios 13:12, 1 Coríntios 16:20, Romanos 16:16 e 1 Tessalonicenses 5:29. Todas essas ele diz: saúde uns aos outros com o ósculo santo. 4 vezes, 1, 2, 3, 4 vezes. E depois, o apóstolo Pedro também, ele, em 1 Pedro 5,14, ele diz: saudai uns aos outros com o ósculo de amor. Então, pelo menos 2 apóstolos agora estão ministrando a mesma saudação. Então, se nós tivéssemos que dizer que alguma saudação fosse obrigatória à igreja, nós deveríamos dizer: não, foi o ósculo santo, porque pelo menos Paulo falou 4 vezes, não só uma, como a bênção chamada apostólica, que é ministrada hoje, que Paulo falou só uma. O ósculo santo ele falou 4 vezes. E Pedro também falou uma vez. Então nós temos a concordância de outro apóstolo. Então já podia dizer, chamar de bênção apostólica, porque ali já tinha 2 apóstolos no meio do negócio. Todavia, é claro que nós não vamos impor aos irmãos o ósculo santo. Eu não quero ver nenhum irmão ir agarrado no cangote do outro cheirando, né? É claro que a gente dá esse abraço nos irmãos e algumas vezes dá um beijo mesmo no irmão, mas não para cumprir um ritual de uma bênção apostólica. E por quê, pastor? Porque o ósculo santo, o beijo, era a forma de cumprimento daquelas regiões. E por isso Paulo dizia para os irmãos:
saúde uns aos outros com ósculo santo. E Pedro saúde uns aos outros com ósculo de amor, porque era a forma de saudação. E ainda hoje é assim, não é verdade? Ali na região do Oriente Médio por ali, você chega lá, aqueles dois camaradas lá com a barba desse tamanho, né? Estão lá. Só que Paulo dizia, ó, é um beijo santo. Não é um beijo comum, como todo mundo se saúda, não. É um beijo santo. E ele dizia, é um beijo de amor. Não um beijo com hipocrisia, não. Um beijo de amor, diferente do que eles fazem, né? Porque a saudação como um aperto, um beijo e tal, era comum. Mas se Paulo estivesse escrevendo para nós nos dias de hoje, aqui no Ocidente, no lado ocidental da coisa, a expressão de Paulo já seria diferente. Como é que seria, irmão Anderson? O aperto de mão, saúde uns aos outros com aperto de mão santo. Por quê? Porque a nossa forma de saudação. Paulo, irmão, ele respeitava muito, levava em conta, irmãos, a cultura de cada sociedade a qual ele escrevia. Por isso o beijo santo, por isso o ósculo santo, porque era a saudação deles. Se fosse para nós, então seria o quê? Um aperto de mão de amor. Um aperto de mão santo. Então eu poderia dizer, irmãos, saúde uns aos outros com ósculo santo, saúde uns aos outros com um beijo de amor. Então essa é a forma de cumprimentação correta que nós podemos ter entre nós. Amém, pessoal? Essa é a forma de cumprimentação correta, porque é a nossa cultura. Já pensou em eu encontrar o irmão antes e dois cabas barbados agarrados no meio da rua se beijando? Quem que vai entender que aquilo é coisa da igreja, é coisa santa? Ninguém vai entender. Nós vamos correr o risco de ser linchados, acusados de homossexualismo. Vamos dizer, dois homens desse devia, né? Mas para nós, irmãos, o comum é o aperto de mão. Então, irmão, essa questão de saudação, essa questão de cumprimento, ela varia de acordo com a cultura de cada lugar. A cultura de cada lugar. Então, a nossa forma correta de saudação, de cumprimento, tá? Não é a chamada bênção apostólica, não é o ósculo santo, mas tão somente um aperto de mão. E a oração final não precisa ser aquela reza ensaiada que você escuta em toda a missa católica. Não precisa ser aquela reza ensaiada que você escuta em toda a igreja evangélica no final. Mas pode ser uma oração espontânea, voluntária. O que Jesus fala sobre a oração repetitiva? Ele não fala isso em Mateus 6? Aí agora todo culto nós vamos ter que terminar o culto do mesmo jeito, com a mesma oração, da mesma forma, aquela coisa sem sentido, seca, vazia, só como se fosse uma reza, porque a gente aprendeu que tem que ir assim. Está errado. Então a melhor forma, irmãos, de pedir uma bênção de Deus sobre o povo, que é impetrar, quer pedir, quer suplicar com humildade, quer clamar, quer requerer com súplica. A melhor forma de pedir uma bênção de Deus sobre a igreja, seja o pastor pedir, seja eu chamar um de vocês para pedir, seja eu chamar o evangelista para pedir, porque qualquer um pode pedir, é uma oração que venha do fundo do nosso coração, que venha com sinceridade, com verdade. Amém, pessoal? Então, queridos, sim, então eu já quero ir concluindo a mensagem de hoje. Já posso convidar o Ministério do Louvor para vir? Eu quero concluir falando o seguinte: pastor, que pregação rápida foi essa, hein? Estamos acostumados a uma hora de pregação, mas realmente, irmão, 1h10, 1h20, até nisso eu já, algumas vezes já extrapolei, né? Mas nós seguimos o roteiro que Deus nos dá. Acho que para quem conhece a gente pregando aí há 8 anos, o pastor Jadel pregou, deixa eu ver quantos minutos. Agora que está com 36 minutos, como é que ele vai terminar a pregação agora, né? Mas não tem problema. O importante é que a mensagem está sendo ministrada, entregue de uma forma clara. Amém, pessoal? Então, para fechar esse assunto essa noite aqui, queridos, quero pedir à igreja, nós, igreja que está presente, igreja que acompanha ao vivo pela web rádio, ou gravado pela web rádio, gravado pelo YouTube, você que acompanha essa palavra, quero pedir a você o seguinte: deixemos de lado, amados, toda religiosidade,
e adoremos a Deus de fato, em espírito e em verdade. É assim que Deus se agrada. Façamos tudo de forma espontânea, voluntária, de coração. Desta forma, sim, nós seremos agradáveis ao Senhor. Mas se nós agirmos de outra forma, sim, não passaremos de meros religiosos, cheios de dogmas e de superstições, como muitas igrejas por aí. E não é esse o propósito do Evangelho, que nós nos tornemos religiosos, cheios de dogmas e cheios de tradições de homens e costumes humanos. O propósito do Evangelho é instruir um povo, é libertar um povo, é salvar um povo e conduzir e orientar esse povo dentro daquilo que é verdadeiro. Então, compreenda, igreja, a expressão de Paulo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, enquanto repousa no vosso coração, nunca foi, não é e nunca será uma bênção apostólica. Foi uma saudação de Paulo. Todavia, em todas as suas cartas, Paulo ministrou a seguinte frase: que a graça do Senhor Jesus seja sobre vós. E ele fez isso não por um rito religioso, não porque Paulo era um religioso de carteirinha, repetidor de orações, mas Paulo fez isso como um sinal para a igreja, por conta, e ele deixou claro no Tessalonicenses: dessa forma eu escrevo e assino o seguinte: a graça do Senhor Jesus seja convosco, como um sinal, por conta dos hereges que perturbavam a igreja, escrevendo em nome de Paulo. E coloquei também que se nós tivéssemos que escolher alguma bênção apostólica, nós vimos, aliás, que nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Judas, os outros apóstolos que escreveram também, nenhum deles ministrou a chamada bênção apostólica. Todos se expressaram de uma maneira diferente, de acordo com cada região que eles escreviam, com cada público que eles escreviam e com cada necessidade que eles escreviam. Há uma concordância na questão de certas expressões verbais por parte de Paulo e de Pedro, na questão do ósculo santo. Nós vimos Paulo citando isso 4 vezes e Pedro citando isso 1 vez, mas por uma saudação e por conta da região a qual eles viviam, cujo costume de cumprimentação, de cumprimento, era o beijo. Já para nós isso não se encaixa, isso não concorda, não dá certo. Amém, igreja? Então, que possa ter ficado bem claro para nós, possamos sair daqui nisso, irmão. Sair daqui nisso. Pastor, mas agora vão tirar a bênção apostólica das igrejas. Pastor, é o fim do mundo mesmo, pastor. Que heresia é essa que você está pregando, pastor? Você já pregou que o dízimo é obrigatório, que o devorador não é demônio, já pregou a predestinação, pastor, o senhor está ficando doido. Não estou ficando doido, eu estou querendo ficar bíblico. Glória a Deus. Estou querendo deixar de ser herege e ser bíblico, né? Que a heresia, ela entrou na nossa veia há muitos anos, mas graças a Deus, Deus tem limpado, né? E tem limpado o nosso sangue e tem colocado um sangue bom, né? Que é a palavra genuína e verdadeira. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.